Bem-vindo ao seu Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda que está sempre falando a respeito, e principalmente do trabalho realizado, espetacular trabalho realizado pelas revendas de insumos agrícolas e pecuários, pela distribuição desses insumos, pelas unidades das lojas que as cooperativas brasileiras têm, que também estão levando lá o portfólio tecnológico da indústria para o cliente final de todo mundo, que é o agricultor, que é o pecuarista, mas também tem uma série de revoluções espetaculares que ocorrem no agronegócio brasileiro e fazem desse segmento essa força aí de quase um quarto do produto interno bruto brasileiro, e são revoluções em diversas áreas, em produtos biológicos, em tecnologia, em uso de equipamentos avançados, em várias plataformas e software que utilizam satélite, utilizam informações do solo, do ar, da terra, da planta, enfim, tudo aí é conhecimento e ciência a favor do quê? A favor da produção agrícola que dá dinheiro e que é sustentável, né? E uma dessas revoluções fantásticas aí que está sempre atiçando a mente aí do ser humano, e isso há muito tempo, viu? Isso há coisa de século, é a questão de robótica, a questão de inteligência artificial, a questão de robô. Sim, essa imagem que desde criancinha todo mundo no planeta gosta, tem uma curiosidade muito grande por isso, mas não tem nada de brincadeira, não. É um negócio muito sério. É por isso que eu chamei para conversar aqui no Papo de Prateleira aí com vocês, o Olivier Smaidja, ele que é fundador e CEO da Human Robotics, uma empresa que está lá na minha queridíssima Curitiba. Ô, Olivier, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Prazer meu, muito obrigado pela oportunidade e estou ansioso para esse papo aí. Maravilha. Para começar, rapaz, falar, ele nasceu na França, Olivier. O que aconteceu? Como é que o Brasil cruzou o seu caminho, rapaz? Então, é uma história interessante assim, né? Eu sou engenheiro da computação e Sim. eletrônica, eu trabalhava numa empresa francesa e essa empresa ganhou um projeto no Brasil, né? Ah, que Ganhou um legal. projeto de privatização da primeira rodovia privada no Brasil, que é a Nova Dutra, entre Rio e São Paulo. Sim. E na época Fica eu São era o Paulo, Rio mais de jovem Janeiro, do né? time. Isso, exatamente. Eu era o mais jovem do time na época e falou, "Vê, vai lá, 3 meses, treina o pessoal, instala tudo, deixa funcionando e volta." Tá bom. Só que demorei 2 anos e meio para resolver todos os problemas, né? Então era para ficar Nós três somos um meses, paísinho meio fiquei complicado, viu, Olivier? vários fatores, enfim. E no intervalo encontrei a Isa, minha esposa, Ah, brasileira, e acabei casando com ela. Então, no que eu devia voltar, no final desse projeto, acabei ficando, montei uma empresa aqui no Brasil, e hoje estou então com uma família montada aqui, com a Isa e duas filhas. Eu tenho 26 anos de Brasil, já passei mais tempo no Brasil sim, do que bastante. na França. Maravilha. E fala uma coisa, dá uma desenhada para o pessoal saber o que que é a Human Robotics e o que que ela faz. Tá, legal. A Human Robotics existe agora desde em final de 2017. A ideia inicial é criar um robô para cuidar de pessoas idosas em casa, Tá, pessoas que ficam muito tempo sozinhas, para lembrar de tomar remédio, incentivar a fazer exercício. A gente acabou mudando um pouco o foco e hoje a gente tem vários tipos de robôs autônomos, inteligentes, que podem ser executados e usados em vários ambientes. Então, nessa tela que está atrás aqui, esses do lado aqui tô são vendo. São focados em 5 equipamentos, né? Esse que você acabou de apontar são quais equipamentos? esses três aqui são focados em autoatendimento, né? Onde que Perfeito, eu posso usar isso? Eu posso colocar isso numa loja para receber pessoas da cooperativa, para dar informações, para fazer uma venda, para coletar dados. Então, eu consigo automatizar esse atendimento com perfeito. esse aqui, que é o Robios Go, que é um robô autônomo, que anda sozinho. Ele mede 1,30 m, conversa, detecta pessoas, para várias línguas. Aí a gente tem um totem também, parecido, só que não se movimento, mas ele tem a mesma inteligência artificial, que Perfeito. conversa e que entende. E às vezes eu quero uma coisa mais simples, que eu botar no balcão, eu posso dar num tablet. Então, qualquer lugar que eu preciso receber pessoas, dar informações, fazer Perfeito. esse autoatendimento, eu posso usar essas soluções aqui. E Tá? as outras duas que estão do outro lado? Aí do outro lado, ali um pouco mais, são robôs mais robustos. Esse aqui, ele é focado para automatizar, para ajudar as pessoas a transportar coisas. Em vez de Certo. você pegar as coisas e botar um carrinho e empurrar esse carrinho, você vai colocar no robô, você vai dizer, robô, leva até lá, e o robô
tem o mapa do local, ele anda sozinho até o outro ponto para levar as coisas. Então, a ideia é ajudar as pessoas a automatizar esse transporte manual para que elas possam focar no que elas sabem fazer e deixar o Perfeito. transporte para o robô, tá? E esse é um pouquinho diferente, esse é para o varejo, ele tem Ah, uma torre aqui em cima, não sei se dá dá para para ver ver. aqui, Aham, tem câmeras especiais que escaneiam as gôndolas do supermercado. Às perfeito. vezes você vai no mercado para comprar um pacote de cereal, chega lá e não tem, né? Muitas vezes, esse pacote de cereal que não tem na gôndola está no depósito do mercado. Tá Mas o num varejista acesso ele um não pouco mais sabe. difícil, né? Isso. E aí você não acha alguém para perguntar, e você vai embora e você não gasta seu dinheiro. Esse robô, ele anda sozinho no mercado, escaneia as gôndolas, e quando ele vê que tem produtos faltando, ele avisa em tempo real para poder fazer a reposição e evitar a perda Perfeito. de dinheiro por causa disso aí. Então, esse é o que a gente faz. E uma coisa que é importante é que dentro de todos esses robôs tem uma inteligência artificial capaz de Oliver, entender. deixa eu já entrar nisso aqui agora. É Sim, inteligência artificial mesmo ou o que tem ali já foi programado para fazer uma interação com o ser humano? E com, a é gente tem lógico, os e com dois. o espaço físico onde o robô vai trabalhar, tudo. Não, boa pergunta. Dentro do robô tem várias inteligências rodando, mas quando a gente fala da conversacional, que é se o robô consegue responder, entender o que você fala e ele responder de forma relevante, a gente tem duas opções. A gente tem um sistema de chatbot mais tradicional, que Tá, todo mundo conhece, baseado em palavras-chave, e a perfeito. gente tem uma inteligência artificial, tipo o ChatGPT, que realmente entende tudo o que você quer e Vai responde tudo o que interpretar um você pouco quer, mais, né? vai interpretar muito melhor. E o nosso diferencial é que eu posso pegar essa IA e personalizar ela. Então, eu posso pegar uma base de conhecimento de uma determinada cooperativa, por exemplo, Tá, colocar todo esse conhecimento na IA, na inteligência, e ela vai perfeito. responder tudo o que você imaginar sobre aquela cooperativa. Ou sobre um processo, enfim, o que você imagina, né? Então, esse fato de poder personalizar acaba elevando a funcionalidade de todos esses robôs de uma vez, porque aí eu tenho realmente uma entidade inteligente capaz de responder informação super relevante. Perfeito. A gente, tem muita gente que pode ter uma ideia de assim, pô, o que esse cara está querendo falar de robótica, inteligência artificial, num programa que fala de Uhum. agronegócio, fala de prateleira. Mas cada vez que o Oliver fala, gente, vem à cabeça mais coisas que têm a ver com a automatização e o agronegócio. Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui, viu, Oliver? Tem o ex-presidente da John Deere aqui no Brasil, o maravilhoso Paulo Hermann, que um dia ao lado do trator, né, estávamos eu e o meu chefe, meu amigo Carlão, né, ele olhou, ele bateu no trator e falou assim, ô Carlão, sabe esse trator aqui? Ah, sei, esse trator aqui ele tem maior capacidade tecnológica do que a missão Apollo que desceu na Lua. Ele é muito mais sofisticado do que aquela nave que a NASA fez, né? E aí Entendi. o Olivier falou em gôndola de supermercado. As grandes cooperativas brasileiras ofertam inúmeros serviços para seus cooperados, além de insumos, entre eles o de supermercado, o de loja, o de posto de combustíveis também. As revendas das distribuidoras têm unidade de negócio e unidade de distribuição e de armazenagem cada vez mais gigantes e espalhadas ao longo do trajeto para poder entregar logo para quem está precisando. É tudo objeto de trabalho de robô, objeto de trabalho da Human Robotics, né? Sim, e vamos pegar um exemplo, talvez, concreto de inteligência artificial, porque Ah, será que eu consigo usar inteligência artificial no agro? sim. Ah, Eu vou dar um exemplo bem básico, mande que lá. eu sou agricultor lá, eu quero fazer uma plantação, eu não tenho certeza do ciclo de produção, eu não sei quando tem que fazer a rotação, eu não sei quando, como que está o calendário do plantio. Quando a gente tem uma IA bem treinada, né, eu posso usar ela como se ela fosse um especialista nesses assuntos e eu conversar com ela, né? Só que a grande vantagem de ter uma IA, começar a ter um sistema simples, como já existe, que vai me dar um calendário, é que eu posso fazer a pergunta do jeito que eu quero. Eu posso conversar com ela. Mas e se for assim? E como é que eu faço? Ah, Mas o resultado da colheita não foi bom, por que será? Sabe? Então, você consegue ter uma conversa, como a gente está tendo agora, perfeito. com um agente virtual inteligente que entende do assunto e que realmente vai te ajudar. Eu sempre falo que quem consegue usar a IA a seu favor, ele virá um super-humano. Por quê? Sim. Porque em vez de eu ter que conhecer 30, 40 especialistas em todos os assuntos, eu tenho uma IA que sabe de tudo.
Então, ela me ajuda no meu dia a dia, eu ganho produtividade, em vez de procurar pessoas, eu converso com ela, e eu consigo a informação, eu melhoro minha produtividade com relação a isso. Perfeito. Oliver, tem muita gente que fala que ainda não é propriamente uma inteligência. Você concorda com o pessoal que fala isso ou não? Ou então o pessoal fala que não é uma inteligência, mas está muito rasteiro ainda. Essa parte que seria mais o que você citou, que é o de ela sofisticar o nível de perguntas, como se estivesse conversando com um profissional humano. Então, aconteceu uma revolução, eles, assim, vamos lá, nos 8, 10 últimos meses. Sim, Um ano atrás, quando a gente falava de inteligência artificial, era uma coisa muito básica, tá? Hoje, algumas empresas avançaram muito nessa área, né? Então, todas as grandes hoje têm uma inteligência artificial muito avançada, e aí a gente fala de um outro nível da inteligência artificial. A gente fica falando de inteligência artificial há décadas, tá? sim. Um dia, e não acontecia, só que agora acontece. Então, hoje, você consegue criar uma inteligência artificial que tem um nível de resposta que você vê nos filmes, né? Todos esses filmes que falam do futuro, você tem um agente, se pergunta, ele sabe responder tudo, que até então não podia fazer, hoje a gente consegue fazer. E o melhor, eu consigo personalizar, então eu posso criar a minha própria IA. Tá? Na Perfeito. Human Robot, a gente tem um conceito de assistente, que eu posso treinar um assistente em Sim, determinadas ações, e ele virar especialista nisso. Tá? exato. Então, se imagina que no celular, eu estou lá em qualquer lugar, pelo celular eu faço perguntas sobre minha plantação, sobre uma colheita, sobre um produto, ele vai saber me responder, tá? E de forma muito inteligente e super correta, sabe? Então, essa é uma revolução na parte de inteligência artificial. Perfeito. É, Oliver, essa, desculpa, eu te cortei, pode continuar. não, eu ia falar que assim, essa revolução, basicamente, ela se chama, a gente fala de inteligência artificial generativa, né? Que é essa nova técnica de IA que permite ter esse nível de resposta e esse nível de acerto, sabe? Perfeito. É que você estava falando, me veio à cabeça assim, que, por exemplo, essa questão da inteligência, se antecipar no padrão de pergunta. Na verdade, você está querendo dizer que, assim, eu sei o que esse camarada vai perguntar porque faz parte de um universo de dúvida que ele tem. Já é um banco de dados que um monte de plataforma tem, né? Por isso que o Google sabe coisa da gente, a gente usa cartão do banco, a gente manda e-mail, a gente entra na internet e tem um monte de companhia que já sabe muito bem qual é o gosto do Olivier e qual é o gosto meu do Riba, né? Sim, mas ali, quando a gente fala desse nível de inteligência artificial, aí a gente passa para outro nível, né? O Aham, Google sabe muita coisa sobre você, aham. mas quando você vai no Google para fazer uma pergunta, né? Me dá o calendário, vou dar Não, eu sei. me dá Aí o vem calendário de uma cópia plantio, de tá? coisas, né? É. Vem 10.000 links. Matérias de Mas não é isso. jornal, tudo, né? Sim, Trabalho mas não é isso que eu acadêmico. quero. Eu quero a resposta. Se eu Entendi. pergunto para você, você vai me dar uma resposta certa, É. né? Eu quero, a IA hoje ela consegue fazer isso. Então, ao invés de eu clicar, procurar lá, eu já Sim. tenho a resposta pronta. No Então, é site uma que grande você citou, diferença. né? Na verdade, você falou, o robô vai saber, vai antecipar o que eu vou perguntar. Não é nem que ele antecipe, é que ele tem uma base de conhecimento enorme, muito grande de tudo. E ele tem um nível de entendimento da linguagem natural, que é quando você pergunta e fala para ele, muito alto. Então, ele consegue entender exatamente o que você quer. E ele vai nessa base de conhecimento que já está organizado para responder e consegue Perfeito. dar uma resposta muito interessante. No, no, eu não sabia que o papo ia nessa direção, por isso, Ah. mas em algum momento depois a gente pode marcar uma coisa, a gente pode pegar uma Mas, IA, treinar rapaz, com o ela. maior prazer, rapaz. A gente treina uma IA num determinado foco, tá? Aí a gente define junto e a gente faz ao vivo perguntas para essa IA, para o pessoal entender o nível de poder de uma inteligência artificial treinada, Eu sabe? fiz isso há 3 semanas num evento aqui em Campinas, porque tinha a Olivia, que é uma inteligência artificial, que, se eu não me engano, é da Gemini, alguma coisa assim. E ali eu estava Uhum. fazendo umas perguntas e ela respondendo. Mas ali foi uma coisa muito rápida, né, que eu estava trabalhando. Mas Entendi. podemos Então, fazer isso sim, rapaz. Eu vou achar o maior vamos, barato. vamos fazer, porque eu acho que é muito importante para o pessoal entender, porque quando a gente fala isso, o pessoal, mas é um Google. É, Não, é desdenha um muito pouco, né? diferente. Exatamente. Então, quando você vê funcionar,
aí que você entende o poder disso, sabe? Então, é muito importante. Perfeito. Rapaz, você sabe que por uma extrema coincidência, Olivier, eu ontem assisti um livro de um sujeito que eu acho uma delícia, ele que é o Yuval Harari, o homem que é professor de antropologia lá em Israel, ele fez o Sapiens, que foi o primeiro grande sucesso dele, e eu acabei de ler ontem Homo Deus, que trata absolutamente sobre esse assunto, né? É mesmo a possibilidade de que um dia que um dia as máquinas conheçam tão bem o que está dentro do ser humano, que vai até mesmo se antecipar e dizer para o ser humano coisas que ele ainda nem pensou em perguntar, ou em querer ter, ou em querer fazer. Aí ele fala a respeito da aplicação na medicina, que hoje nanos robôs que estão dentro do corpo de uma pessoa já detecta que o nível de açúcar se elevou demais, então já introduz ou manda um bip para que seja tomado ali a medicação necessária e tudo mais. Eu queria voltar Sim, para o sim. que me chamou a atenção e que eu publiquei aqui no meu site de notícias, que é o hobby os cargos, né? Que ele é um equipamento que faz transporte de cargas, é um robô que tem um aspecto de humanização que vocês consideram interessante para poder interagir, né, com o cliente, principalmente quando está no varejo, né? Tem inteligência artificial, também anda sozinho, vai até o setor de cargas. Fala um pouquinho a respeito dele que eu achei um barato. Isso. A gente está falando aqui desse robô, aqui é o robô Aham, escravo. Ele é um robô mais robusto, que permite ajudar pessoas e empresas que, dentro do seu processo de trabalho, tem algum momento onde pessoas carregam coisas de forma manual, ou botam num perfeito. carrinho e empurram carrinho. Sim, Então, em vez de fazer isso, a pessoa pode pegar o produto, botar em cima das bandejas, que a gente pode configurar de várias formas. O robô, esse de transporte, ele tem o mesmo rosto que esse aqui, então eu posso falar com ele, né? perfeito. Eu posso clicar na tela, eu posso falar, leva isso até o local tal, Aham, e ele vai entender, e ele, como ele tem um mapa do local, ele consegue andar sozinho, né? Então, a ideia desse robô é ajudar a automatizar tudo que é transporte, né? perfeito. E que, para que as pessoas possam focar no que realmente elas agregam valor, porque Exatamente. o transporte não agrega muito valor, né? Perfeito, até porque é por isso mesmo que lá no livro que eu acabei de ler, que eu te falei do Harari, tem uma coisa engraçada que ele fala assim, ele está na série de agradecimentos, né? Ele falou assim, agradeço ao professor não sei o quê, que me chamou a atenção sobre várias coisas e me falou também sobre a importância de vez em quando eu apertar uma tecla muito importante do computador, que é a tecla delete. Então para de fazer isso e vai gastar sua energia e inteligência em outra coisa, que é o que você acabou de É falar, isso né? aí, é isso aí, é isso aí. Então, assim, e ele é muito simples de usar, tá? Não precisa ter muita coisa. Como a gente tem uma aplicação que roda nele, a gente só define os pontos onde o robô vai levar as coisas e pela tela você aperta os botões, o número dos pontos, você fala e ele vai. Então, não é um bicho de sete cabeças para instalar, né? Só tem uma coisa que é importante saber hoje, ele só funciona indoor, eu não posso usar na parte Perfeito. externa, Aham. tá? Tem que ter um piso razoavelmente liso, mas tendo isso, ele funciona de forma automática e bem autônoma. É legal que você falou isso, que era outra pergunta que eu ia te fazer. A gente vai agora no finalzinho de abril, Olivia, não sei se você conhece, que é a maior feira agrícola que existe no Brasil, que é a AgriShow, em Ribeirão Preto, né? E no Isso. ano passado foi a primeira vez que eu vi numa feira brasileira um primeiro trator automático. Ele não é Autônomo, né? Sim, dirigido por um ser humano. sim, Você acabou de sim. falar a respeito do Robius Cargo, de ele é especificamente para um ambiente fechado. Você acha que está demorando muito para, por exemplo, as fazendas adaptarem a sua própria geografia de alguma maneira, ou pelo menos alguns lugares da fazenda, para que introduza cada vez mais robôs e o trabalho automatizado para fazer justamente isso que você está fazendo, ganhar tempo e usar muito bem os dados da inteligência artificial? Sim, acho que tem um potencial enorme. Quando você fala de trator autônomo, de máquinas autônomas, tudo isso, o objetivo é realmente aumentar a produtividade, ajudar, né, a automatizar as tarefas. A gente ainda não tem esses robôs mais robustos, né, Ah, para o campo, para a agro, mas pode ser que em algum momento a gente passa. É uma tecnologia fantástica, porque no final é como se fosse um carro autônomo, a gente fala muito de carro autônomo, mas o trator sim, autônomo é um carro autônomo, só que ainda tem mais recursos, porque ele tem que plantar junto, ele tem que analisar um monte de exatamente. informações. Então, assim, é uma tecnologia que eu acho que não tem volta, né? A gente sempre fala que a gente tem que melhorar a nossa produtividade no agro, então, esse tipo de equipamento, esse tipo de inteligência, só vai nessa direção. Então, é muito importante mesmo.
Maravilha. Eu aqui para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta se assim, o pessoal, por exemplo, eu citei vários exemplos de gente que já utilizam algum tipo de equipamento mais sofisticado para transporte ou logística em área fechada, como o Olivier acabou de falar, ou não, ou também em áreas abertas, isso em revenda, em depósito, em unidade, cada, como eu falei, o Brasil é um país gigantesco e atender o agricultor em qualquer lugar desse país são quase 9 milhões de quilômetros quadrados, né? O Uhum, sim. agricultor, quando ele precisa de uma coisa, para uma solução lá na lavoura dele, ele não precisa para hoje, para daqui a um mês. Ele precisa para amanhã de manhã, para aplicar, que ele está com um problema que ele precisa resolver rapidamente. A Sim. revenda, a cooperativa, a distribuição que quiser enxergar se tem no portfólio da Human Robotics, que, como é que ela faz o contato, como é que ela procede. Então, é muito simples, o nosso site é humanrobotics.ai, AI de Eu Artificial reforço Intelligence, e coloco no finalzinho da apresentação da entrevista, tá? isso é. Mas se colocar robô Robius, todos os nossos robôs, seja de Perfeito. atendimento ou de transporte, se chamam Robius, Go, Robius Totem, Robius Car, tudo Robius. Então, se procura no Google robô Robius, vai achar nosso site. A gente tem, obviamente, Instagram, YouTube. O YouTube é legal porque tem vídeo, né? E os vídeos mostram claramente como o robô Perfeito. trabalha no É bem mais mercado. didático, né? Isso, aí você vê na hora, opa, isso serve para mim, isso não serve, né? É, então, mas enfim, procurando no Google já vai achar tudo isso. É, e, de qualquer forma, pode entrar em contato com a gente, porque às vezes a gente tem aplicações que o robô pode Sim. executar, pode Pode fazer fazer, uma e a gente, adaptação, né? a adaptação, e ver que tem um case que funciona e que se adapta, né? Então, isso a gente consegue fazer. Uma coisa importante é que tudo que vocês estão vendo aqui, a gente fabrica, desenvolve, planeja e monta aqui no Brasil. Então, não Olha é que um robô maravilha, né? importado, né? O que que significa isso? Significa que eu vou ter manutenção, eu vou ter suporte, eu posso ligar para alguém e falar em português, ou em francês, se for Perfeito. comigo, né? Então, assim, isso é importante numa implantação, porque quando a gente implanta um robô, não é como ligar uma TV Sim. na parede, né? Tem uma configuração que é importante, uma implantação para deixar tudo funcionando. E sem contar que o universo de possibilidade com uma máquina tão moderna assim, ela é grande, até leva um tempo para o pessoal ir aprendendo tudo que pode receber de um investimento desse, né? Sim, 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 com certeza. Com certeza. E Então, entre em contato, a gente senta, analisa e vê se a gente consegue ajudar. perfeito, maravilha. Eu sou um velho, né, Oliveira? Então, velho não cansa de contar história, viu, rapaz? Eu estou batendo papo com você e estou lembrando daquela imagem, que é uma imagem muito simbólica, como eu estava falando a respeito de robô na mente do ser humano, né? Ficção científica, essas coisas todas, né? Uma imagem muito simbólica que era a do filme que fez um sucesso estrondoso no mundo inteiro, que era o Exterminador do Futuro, né? Que o grande medo que a gente estava lá no cinema, no escurinho, era aquela luzinha vermelha que tinha Sim, sim. no Será que rosto do vem atrás robô, de porque ele mim? está Uhum. vivo ainda, essa desgraça, né, que mata todo mundo. Sim, E a primeira vez que eu vi essa luzinha de verdade, não no cinema, rapaz, faz tempo, viu? Isso deve ter sido em 2011. Eu fui na inauguração de um porto muito moderno, em Navegantes, Santa Catarina, né? uhum. E duas coisas me chamaram a atenção. Eu fiquei perguntando para o camarada lá, o coordenador, o gerente do porto, qual era a capacidade, e ele me enrolava, né? Aí uma hora ele falou assim, ó, Luiz, é o seguinte, eu estou vendo que você está me perguntando qual é a capacidade que tem aqui, mas assim, não me interessa qual é a capacidade, eu quero que o produto chegue e saia. Isso aqui é um lugar de movimentação de carga, eu não quero nada parado aqui dentro, que é o que você Uhum. estava falando a respeito de logística, né? De usar a inteligência para fazer o produto rodar, ir para o comércio e chegar logo ao consumidor final. E quando eu Isso aí. pus, ele me falou a respeito, aí ele me deu um número, eu falei assim, mas como? Eu não estou vendo nada, aqui ninguém entra nessa porta, eu estou olhando aqui pelo vidrinho, só vejo umas luzinhas vermelhas. Ele falou assim, exatamente, são os nossos trabalhadores, aqui é tudo robotizado. Toda a movimentação de carga é feita por esses equipamentos. É, na verdade, realmente uma ciência e informação que vem ajudar a gente, não só do agro, né, em todos os setores da Sim, humanidade. sim, com certeza. Com Então, certeza. vamos marcar, vamos fazer aquele bate-papo, aquela experiência que você citou. Eu Vamos, posso até mandar vamos. umas perguntas-chave, é lógico, ligadas ao agronegócio, né? Ah, vamos definir uma área do agro, Ok, tá? E a gente treina essa IA, essa inteligência com essa área. E ok. depois a gente vai ao vivo aqui fazer perguntas para ver que nível de resposta ela consegue ter.
É, mas esse papo prateleira vai ficar muito chique, então ele vê agora com essa Vai, experiência que vai. você está propondo aí. Aham, com certeza, com certeza. Ô, querido, legal. Só para terminar mesmo, um minutinho para você falar. Você é uma pessoa que veio aqui fazer um trabalho, né? Lá na Dutra. Eu nem imaginava ficar mais do que um mês, sei lá, que o seu chefe pediu, acabou ficando 2 anos. 3 meses. Eu ia Três ficar 3. meses. Então, conheceu a mulher, o amor da vida, já tem mais de 20 anos, 26, se eu não me engano, de Brasil. Eu sei que muita coisa aconteceu na sua vida meio sem planejamento, mas com planejamento, 2030, 2040, você vai ser um francês feliz aqui no Brasil ou em outra parte do mundo se a Human Robotics chegar onde? É, a nossa missão é automatizar as tarefas repetitivas. Tudo que a gente pode identificar de coisas que eu tenho que repetir, a gente quer fazer robô ou inteligência para resolver isso. Tá? Ah, Seja no agro, seja na indústria, seja no varejo, tem muita coisa que a gente pode automatizar. Então, essa é a nossa missão. Hoje a gente tem esse portfólio. 2030 eu acho que vai ser muito maior. Provavelmente a gente vai ter coisas muito específicas para o sim, agro, exatamente. espero, nesse período ali. E que o pessoal fique atento à tecnologia, não só da Human Robotics, né? Claro. É, mas eu acho que é muito importante. E uma coisa que a gente sempre quer lembrar é que se tem várias empresas de robótica no mundo, mas tem também empresas brasileiras. Sabe? Não tem só Human Robotics, tem poucas empresas de robôs no Ah, Brasil, mas é importante lembrar que no Brasil tem tecnologia também, não é só produto importado. Né? Então isso é fundamental. maravilha, é muito legal esse recado, gente, que a gente sempre costuma muito complicar as coisas, mas a impressão que eu tenho é que é assim, se você quiser entender um pouco como é que tecnologia, como é que trabalho automatizado repetitivo, como o Olivier falou, como é que robôs com inteligência artificial podem ajudar você, você não ir muito longe, não. Lembra quando foi lançado, por exemplo, a máquina de lavar louça ou a máquina de lavar roupa? Por que que era bacana? Porque quem usava punha lá as coisas, a máquina lavava e ele ia fazer coisas que ele considera mais importantes para ele. Cuidar do filho, cuidar da filha, cuidar da casa, trabalhar numa mesa de trabalho, que isso é a profissão da pessoa. A profissão da pessoa não é lavar roupa. Então, põe uma máquina para Isso. lavar roupa enquanto você faz o seu trabalho. É mais ou menos assim, né? Olha, É isso aí, é isso aí. Focar nas tarefas que agregam valor. Né? perfeitamente. Então, é isso. Então tá, gente, Tá vocês bom? ouviram essa conversa? Eu sou apaixonado, viu, gente? Então não vou voltar, vou encher a paciência desse francês aí que mora nessa maravilhosa Curitiba, Vamos fazer, para a com gente fazer certeza. isso, que eu acho, inclusive, vai ser a primeira vez que vai ser feito num programa de entrevistas, mesmo se a gente Ao vivo, nem eu no acho ar. que vai. Bom, É. então tá marcado, vocês vão ficar sabendo direitinho dos passos até a gente chegar no dia que eu vou chamar bastante para muita gente ver. Vocês acompanharam essa conversa aí com o Oliver Smadja, ele que é fundador e CEO da Human Robotics, essa empresa aí que está desde 2017 procurando burilar aí soluções tecnológicas de robôs, de máquinas, equipamentos e inteligência artificial para o negócio do pessoal. E se Deus quiser, o agro vai usar cada vez mais, porque isso é uma arma a favor da produção, a favor do ser humano, tá? E essa conversa vocês vão acompanhar nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com a Oliveira vai também ser o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Google e Apple. Oliveira, vamos lá, muito obrigado e mãos à obra para o segundo, que Ulisses, vai ser bem bacana, tá bom? vamos sim. Obrigado, Luiz. Obrigado, Um grande pessoal. abraço, fica com Até. Deus, querida. Tchau, tchau.